Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um filtrozinho que é muito popular e ao mesmo tempo polêmico, divide opiniões dentro do nosso hobby, dentro do aquarismo. Vou falar justamente do filtro interno ou dos filtros internos. Vou falar um pouquinho das vantagens, das desvantagens de se ter um filtro interno, qual é a real função do filtro interno ou se ele tem mais de uma função num aquário e qual a melhor forma de vocês utilizarem os filtros internos no meu ponto de vista, na minha opinião. Bem, começando pelo começo, né, obviamente, o que é um filtro interno? O nome dele já é muito sugestivo, né, galera? Filtro interno é um filtro que fica dentro do seu aquário. Aproveitando que eu estou falando dentro do seu aquário, essa já seria, na minha opinião, uma das desvantagens desse filtro, né, de ter o filtro dentro do aquário. Isso porque, normalmente, quando a gente vai montar um aquário, a gente quer ter um aquário bonito, né, esteticamente bonito. A gente sempre pensa também, óbvio, na saúde dos animais, mas também na estética. E o filtro interno, como ele fica dentro do aquário, ele acaba poluindo um pouco ali o visual desse aquário, né? Então, falando em filtro interno, fica dentro do aquário, isso seria de fato uma leve desvantagem aí para quem se incomoda, né, nesses detalhes aí em relação ao visual, ao layout do aquário. O filtro interno, ele pode ser utilizado tanto como filtragem principal ou como filtragem auxiliar. Isso vai depender muito do seu aquário. Sim, ele pode ser sim utilizado como filtragem principal dentro de um aquário, tanto que peguei esse aquário aí de neocaridinas para mostrar a vocês, para ter como exemplo, né, para mostrar a vocês. Agora, vocês vão falar, mas Matheus, é um aquário de neocaridinas, eles produzem muito pouca matéria orgânica. Galera, aí que tá o pulo do gato, né? A gente também tem que adequar o filtro de acordo com a realidade daquele aquário que a gente tem. Eu já vi aí muitas pessoas querendo tocar um aquário, por exemplo, de Oscar com filtro interno, e não dá. Filtro interno no aquário de Oscar seria já como filtragem auxiliar e jamais como filtragem principal. Independente do que você faça ali dentro daquele filtro, né, você dificilmente vai conseguir tocar um aquário com um filtro interno, um aquário de Oscar, um aquário jumbo, né, com um filtro interno. Isso mesmo aí para ciclídeos africanos. De um modo resumido, o filtro interno em aquários com peixes que produzem muita matéria orgânica seria uma filtragem auxiliar e não filtragem principal. Peixes que produzem muita matéria orgânica, normalmente eu recomendo aí um filtro canister, um filtro SAMP, né? E isso é óbvio, vai depender de vários fatores aí. Tudo é muito relativo quando se fala de sistema de filtragem, né? Até porque quando a gente fala de um filtro interno, a gente está falando de aquários aí que vão de 10 litros até seus 1.000 ou mais de 1.000 litros, né? Como eu falei, ele pode ser usado tanto como filtragem principal ou como filtragem auxiliar. Então, só para recapitular e deixar bem claro para vocês, principalmente para a galera que está iniciando, um filtro interno como filtragem principal já seria mais adequado para aquários onde a gente tem uma fauna que não produz muita matéria orgânica, né? A gente consegue sim fazer um upgrade num filtro interno, né? Normalmente ele vem com aquela esponja biológica que eu já vou mostrar para vocês, né? No caso desse especificamente que eu estou mostrando, que é o da WFish, né? Os modelos aí WF de filtro interno, eles possuem também uma gavetinha que vem com mídia biológica, né? A famosa cerâmica, né? Aquela mídia de vidro sinterizado. Ele vem com essa gavetinha, não vem com muitas mídias, né? Mas o que já vem aí para um aquário, por exemplo, de neocaridinas, um aquário de guppy, né? Um aquário aí para beta, por exemplo, vai tocar perfeitamente. Então, como filtragem principal, somente aquários aí é onde a gente tem uma quantidade de matéria orgânica sendo gerada ali mais reduzida. Para aquários de quinguios, para aquário de acarabandeira, aquário de ciclídeos africanos, aquário jumbo, eu já não recomendo como filtragem principal. Nesse caso já seria um auxiliar. O filtro interno, ele tem uma bomba, né, que fica no topo dele, e essa bomba normalmente é bem potente, né? Se a gente for assim, comparar com a litragem do aquário que normalmente os fabricantes recomendam, é uma bomba de fato potente que vai ajudar muito na circulação de água dentro do aquário, né? Então, para quem quer ter um filtro auxiliar para reter mais sólidos, é excelente. Eu acho muito bom,
né, pra galera aí do aquário de Kings, que os Kings produzem muita matéria orgânica. Se por um acaso você tem cascudo, por exemplo, dentro do aquário, que também produz muita matéria orgânica, né, produz muitos sólidos, né, o filtro interno ele vai te ajudar muito a reter esses sólidos. Para mim, uma grande vantagem, se a gente for comparar o filtro interno com um filtro hang-on, por exemplo, é o fluxo d'água, né? No meu ponto de vista e no jeito que eu monto os meus aquários, para mim, o fluxo d'água aí que um filtro interno proporciona para um aquário é melhor do que o de um hang-on. A gente consegue direcionar, né, o jato d'água ali dentro do aquário. Alguns filtros internos, como esse daí, o WF, né, da WFish, né, eles vêm na embalagem já de fábrica com essa flautinha aí, né, e essa flauta também ajuda bastante na oxigenação da água e também a dispersar mais a circulação de água pelo aquário. Eu gosto muito desse esquema aí de flautinha, né, para aquários, por exemplo, o neocaridina, a gente está usando aí a flauta nele também, né, e eu acho muito bom. Mas a flauta, o bico de pato, né, o próprio biquinho ali do filtro interno, vai depender muito, é muito relativo, depende do tipo de aquário que você tem, para que você quer utilizar o filtro interno dentro do seu aquário. Não acredito que um é melhor do que o outro, não. Né, a gente só deve aplicar ali de forma mais pontual dentro dos nossos aquários. Né, a limpeza do filtro interno é muito simples. A gente basicamente, óbvio, tem que tirar o filtro de dentro do aquário. Né, como esse filtro vem com essa gavetinha de mídias, eu costumo deixar a mídia mergulhada dentro da água do aquário, né, a água que eu tiro um pouquinho ali para deixar o filtro. E eu não conto muito com a esponja biológica para fazer, né, para ajudar a colonizar bactérias. Vai colonizar bactérias? Vai, é o que eu falo em todos os vídeos meus, galera. Quando eu falo de mídias, de mídia biológica, qualquer superfície dentro do seu aquário vai colonizar bactérias. A esponja biológica, como ela é muito porosa, ela sim vai colonizar bastante bactérias, só que ao mesmo tempo ela fica bastante suja, né? Porque ela retém muitos sólidos. Então, para essa questão aí da filtragem biológica, né, de colonização de bactérias, eu não conto tanto com a mídia esponja biológica, né? Eu prefiro usar a esponja somente para reter sólidos e eu acabo lavando com a água direto da torneira, igual eu fiz aí no vídeo para vocês. Eu utilizo uma escovinha também para dar uma escovada aí na carcaça, na bomba também. Nesse caso aí, eu não precisei abrir a bomba porque esse aquário estava montado há um pouco mais de um mês, então a bomba ainda estava de fato limpinha, né? Então, eu sempre procuro limpar bem, principalmente as brechinhas ali, né? Aqueles filetes, né, do corpo do filtro interno, porque às vezes no aquário a gente acaba tendo muito problema com caramujos, né? E os caramujos acabam entupindo, né, esses filetes. Então eu limpo muito bem, costumo limpar muito bem esses filetes com uma escovinha de preferência aí, né, para que a gente possa remover esses caramujos que ficam impedindo um pouco ali a passagem de água, né? Não só caramujos, mas por exemplo, aquários com plantas, né, acaba que muitas folhas também entopem essa passagem. Então, uma dica de ouro, não negligencie a manutenção, a limpeza do seu filtro interno. Conforme vai passando o tempo, né, a esponja biológica dele vai saturando, né, ele vai perdendo um pouco ali da potência da sua bomba, né, vai perdendo um pouco de vazão, e aí acaba que o nosso sistema de filtragem vai ficando mais ineficiente conforme vai passando o tempo. Então procure manter sempre o seu filtro interno limpinho, bonitinho. Aí já tá o filtro interno depois de lavadinho, limpinho dentro do aquário novamente, né? É normal às vezes ele ficar com essas bolinhas aí em volta dele depois que a gente limpa e readiciona dentro do aquário, né? Então os filetes que eu tava falando que às vezes acabam ficando entupidos são justamente esses daí, né? Que é onde a bomba puxa a água por esses filetes, né? E aí toda a água do aquário vai passar pela esponja biológica e pelas mídias biológicas, se por um acaso você estiver utilizando mídia biológica no seu sistema, e depois ela meio que joga para essa flauta ou então joga para o lockline, para o bico de pato que você estiver utilizando no filtro. É um sistema de filtragem bem antigo assim no nosso hobby, né, no aquarismo, já existe há muitos anos e sim, funciona muito bem, né? O fluxo de água do aquário pelas mídias vai muito bem, cara. O fluxo é muito bom, né? Ajuda bastante na circulação de água do aquário, né? Mas como eu estava falando, e acredito que muitos aí já entenderam, né? Você tem que adequar o filtro interno à realidade do seu aquário, né? Não adianta você querer colocar um filtro interno achando que ele vai fazer como filtragem principal num aquário jumbo, no aquário de ciclídeos, no aquário de king, que não vai funcionar. E atualmente no nosso mercado existem vários outros tipos de filtros internos, como esse daí que é da Sunsum. Esse modelo é o JUP02. Ele tem
uma lâmpada UV dentro dele. Não tem esponja, não tem mais nada, não tem mídia, nada. Só uma lâmpada UV. Então aí basicamente é um filtro UV já com uma bomba embutida, né, que a gente utiliza mais em caráter, vamos dizer assim, pontual. Por exemplo, meu aquário deu um surto de algas. Aí você vai, pega esse filtro UV aí, coloca lá no seu aquário para ele poder esterilizar, né, o seu aquário, vamos dizer assim, para ele poder exterminar as algas, né, de forma mais pontual. Algumas pessoas acabam utilizando direto, né, deixa ele dentro do aquário direto. Eu não vejo problema algum nisso, né, mas só que de fato, né, eu acredito que a melhor utilização desse tipo de filtro interno aí seria uma utilização assim mais pontual. Deu um surto de água no aquário ali, vai lá, pega o filtro, tira lá de dentro da caixa e coloca lá no teu aquário para ele dar um jeitinho, né? Deu jeito no surto de águas que deu, depois tira ele, né, e guarda. A não ser que teu aquário fica exposto ao sol direto, enfim, aí sim, você vai precisar ter uma utilização mais frequente dele. Por que eu estou falando, né, de tirar o filtro e guardar? Porque a lâmpada UV, ela tem uma vida útil. E se a gente utilizar ela ligada direto, a gente vai, obviamente, ter que trocar essa lâmpada UV com uma frequência maior. Nesse tipo de filtro, a gente não tem tanta flexibilidade, né? Não tem como tirar a lâmpada UV para poder colocar uma esponja, mídia biológica. Eu nem recomendo, inclusive, vocês fazerem isso, tá? Esse filtro aí é mesmo para lâmpada UV. Ele funciona igual um filtro interno, aqueles que tem esponja biológica, normal. Tem aqueles filetezinhos que entra água por ali, a bomba puxa a água para passar pelo corpo ali da lâmpada UV. A lâmpada UV não fica à mostra, né? Mas só que ele não funciona como filtragem biológica, né? Até porque não iria fazer muito sentido colocar mídias biológicas ao lado de uma lâmpada ultravioleta. Esse vídeo foi bem basicão, só para dar um norte a vocês aí, a galera que está iniciando. Eu já recebi muitas perguntas. Matheus, será que eu consigo manter o meu aquário de King, o meu aquário Jumbo? Eu só tenho 2 Oscar aqui, dá para manter com um filtro interno? E galera, é muito difícil vocês conseguirem manter com a qualidade de água muito boa, né? Uma qualidade de água digna para os seus peixes, né? Eu costumo não recomendar para esses tipos de aquário onde a gente tem uma produção de matéria orgânica muito alta. Normalmente para esse tipo de aquário eu recomendo como filtragem auxiliar, né? Tem suas desvantagens, como eu falei, que ele fica dentro do aquário. Para você fazer manutenção, né? Você tem que tirar ele de dentro do aquário, desmontar o filtro para poder fazer a limpeza da mídia mecânica, ou então a troca, né, da mídia mecânica. Mas ele também tem várias outras vantagens aí, né, que acaba colaborando muito para a circulação de água dentro do aquário. E vocês, obviamente, também vão ouvir um ou outro falando: mas eu tenho filtro interno no meu aquário Jumbo e dá certo. Dá certo até que ponto? O que você faz no seu aquário para isso dar certo? O trabalho que vai dar, sinceramente, eu já acho que não vale mais a pena. Já iria partir para um outro estilo, outro sistema de filtragem, né, mais adequado para esses tipos de aquários, onde a gente tem peixes maiores que produzem muita matéria orgânica. Certo? Espero que vocês tenham compreendido esse vídeo aqui. Se restaram dúvidas, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu volto mais para frente aí, falando mais de filtro interno, falando mais das características desses outros filtros internos que existem no mercado, né? Esse que tem filtro V interno, que eu acho bem bacana, inclusive eu tenho aqui em um dos meus aquários. Nesse vídeo aqui eu utilizei como exemplo esse filtro aí, que é o filtro interno da WFish, né, da linha WF. Eu achei muito interessante que ele vem com mídias biológicas já, né, e também o filtro da Sunsum. Os filtros internos da Sunsum também são muito bons, eu recomendo, né? Já utilizei dos dois aqui e tem uma durabilidade, inclusive, muito boa. Não se esqueçam, sempre procurem adequar o filtro de acordo com a realidade do seu aquário. Certo? Tem até um ditado bem bacana que eu falo por aqui: não adianta querer colocar São Paulo dentro do Rio de Janeiro, porque não dá, não cabe, galera. Valeu? Então, espero que vocês tenham curtido. Se você, caso quer adquirir um filtro desse que eu citei aqui no vídeo, esse vídeo foi gravado lá na Fazenda Submersa. Eles têm site, eles enviam para todo o Brasil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo endereço completo, Instagram, WhatsApp da Fazenda aí para vocês entrarem em contato. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!